Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui em mais uma aula com vocês. Quem não me conhece, meu nome é Diego, eu sou um dos facilitadores do ESG, né, do nossa fraternidade Espírita Candeia de Maria. A última aula foi do Pablo, né? Foi do roteiro 3. A gente está, só para retomar aqui, nós estamos na segunda apostila, módulo, no módulo 11. Na verdade, módulo 12, Lei de Sociedade e Lei de Trabalho, e né, a última aula foi do roteiro 3, que foi a necessidade do trabalho, que a gente viu que é uma lei natural, né, uma necessidade que o homem tem para poder fazer a sua evolução. E hoje nós vamos para a nossa aula, né, do roteiro 4, que seria o limite do trabalho e do repouso. Tem alguns objetivos específicos aqui, né, que são esses dois: identificar o limite do trabalho e do repouso, e justificar a necessidade do repouso. Então, ao final da aula, a gente tem que saber justificar, né, e responder essas duas perguntas. Antes da gente iniciar, gente, tem um texto em anexo, né, do roteiro 3, que foi da aula passada, que a gente vai ler junto aqui, que é o valor do trabalho. Eu vou pegar aqui, que daí vocês podem acompanhar junto comigo. Então, módulo 12, né, só para ratificar, roteiro 3. Então, esse aqui é uma passagem, né, da, do livro aqui. Depois eu vou pegar no, na bibliografia ali, mas é do Espírito Humberto de Campos, né? O valor do trabalho. Então vamos lendo juntos e vamos refletindo aqui a respeito dessa passagem, tá? Vamos lá. Ninguém contestava os nobres sentimentos de Cecília Montalvão, entretanto era de todos sabida sua aversão ao trabalho. No fundo, excelente criatura cheia de conceitos filosóficos, por indicar ao próximo os melhores caminhos. Palestra fácil e encantadora, gestos espontâneos e afetuosos, seduzia quem lhe escutasse o verbo carinhoso. Se a família adotasse outros princípios que não fossem os do espiritismo cristão, Cecília propenderia talvez à vida conventual. Assim, não ocultava sua admiração pelas moças que até hoje, de quando em quando, se recolhem voluntariamente à sombra do claustro. Mais por ociosidade que por espírito de adoração a Deus, entrevia nos véus freiráticos o refúgio ideal. No entanto, porque o espiritismo não lhe possibilitava ensejo de ausentar-se do ambiente doméstico, a pretexto da fé religiosa, cobrava-se em longas conversações sobre os mundos felizes. Dedicava-se fervorosa a toda expressão literária referente às esferas de paz reservadas aos que muito sofreram nos serviços humanos. As mensagens do além que descrevessem tais lugares de repouso eram conservadas com especial dedicação. As descrições dos planetas superiores causavam-lhe arroubos indefiníveis. Cecília não cuidava de outra coisa que não fosse a antevisão das glórias celestiais. Embalde a velha mãezinha a convocava à lavanderia ou à copa. Nem mesmo, nas ocasiões em que o genitor se recolhia ao leito, tomado de tenaz enxaqueca, a jovem abandonava semelhantes atitudes de alinhamento às tarefas necessárias. Não raro discutia sobre as festividades magnificentes a que teria direito após a morte do corpo. Ao seu pensar, o círculo evolutivo que a esperava devia ser imenso jardim de espíritos redimidos, povoado de perfumes e zéfiros harmoniosos. Então, até onde estamos lendo aqui, gente, essa Cecília, né? Essa irmã, ela era espírita, né? Estudava o espiritismo, tinha um apreço grande pelos mundos felizes que virão, né? Que na nossa evolução a gente vai chegar a viver em mundos desses, né? Só que ela não fazia a lição de casa, né? Que seria, né? Nos afazeres domésticos, ela não fazia nenhuma, né? A princípio não tinha nenhum trabalho, né? Que ela exercia.
ela, pelo que dá para ver, né, estudava, mas não praticava, vamos dizer assim. Bom, vou continuar aqui. No grupo íntimo de preces da família costumava cooperar certa entidade generosa e evolvida, que se dava a conhecer pelo nome de Eliezer. Cecília interpretava-lhe as advertências de modo puramente individual. Se o amigo exortava ao trabalho, não admitia que a indicação se referisse a serviços na Terra. Esse planeta, dizia enfaticamente, é lugar indigno, escura paragem de almas criminosas e enfermas. Seria irrespirável o ar terrestre se não fora o antegozo dos mundos felizes. Como deve ser sublime a vida em Júpiter, a beleza dos dias em Saturno, seguidos de noites iluminadas e de anéis resplandecentes. O pântano terrestre envenena as almas bem formadas e não poderemos fugir à repugnância e ao tédio doloroso. Mas minha filha, objetava a genitora complacente, não devemos adotar opiniões tão extremistas. Não é o planeta inútil e mau assim. Não será justo interpretar nossa existência terrena como fase de preparação educativa? Sempre notei que qualquer trabalho, desde que honesto, é título de glória para a criatura. Todavia, antes que a velha completasse os conceitos, voltava a filha intempestivamente, olvidando carinhosas observações de Eliezer. Nada disso. A senhora, mamãe, cristalizada como se encontra, entre pratos e caçarolas, não me poderá compreender. Suas observações resultam na rotina cruel que se esforça por não quebrar. Este mundo é cárcere sombrio, onde tudo é miséria angustiosa, e creio mesmo que o maior esforço por extinguir sofrimentos seria igual ao de alguém que desejasse apagar um vulcão com algumas gotas d'água. Tudo inútil. Estou convencida de que a Terra foi criada para a triste destinação. Só a morte física pode restituir-nos a liberdade. Transportar-nos-emos a esferas ditosas, conheceremos paraísos iluminados e sem fim. Aqui a gente vê que, né, a Cecília imagina que aqui ela não precisa trabalhar, não precisa se esforçar e que automaticamente ela iria para um mundo, né, mais evoluído. Só que para fazer, né, pensando, né, se a gente quiser ir para mundos mais evoluídos, né, a gente também tem que evoluir, né? E como é que a gente faz para evoluir? A gente precisa tanto estudar, né, que seria a parte teórica, né, ter o conhecimento intelectual, mas precisamos exercitar a prática, né, conhecimento moral, né, a prática moral. Precisamos exercitar nosso lado espiritual para que a gente, né, possamos sermos pessoas melhores. Então, não adianta só estudo, se a gente não coloca isso em prática, né? A senhora Montalvão contemplava a filha, lamentando-lhe a atitude mental, e, espanando os móveis, por não perder tempo, respondia tranquila, encerrando a conversa. Prefiro crer, minha filha, que tanto a vela do sebo como a estrela luminosa representam dádivas de Deus às criaturas. E se não sabemos valorizar ainda a vela pequenina, que está neste mundo, como nos atreveremos a invadir a grandeza dos astros? Então, como se, um outro exemplo, né, querer salvar o mundo e não lavar a louça de casa, né? Mais ou menos isso. E antes que a moça voltasse a considerações novas, a bondosa genitora corria à cozinha a cuidar do jantar. Qualquer tentativa tendente a esclarecer a jovem redundava infrutífera. Solicitações enérgicas dos pais, pareceres criteriosos dos amigos, advertências do plano espiritual eram relegados a completo esquecimento. Fervorosa admiradora da vida e obras de Teresa de Jesus, a notável religiosa da Espanha do século XVI, Cecília endereçava-lhe ardentes rogativas, idealizando a missionária do Carmelo num jardim de delícias, diariamente visitada por Jesus e seus anjos.
Não queria saber se a grande mística trabalhava, ignorava-lhe as privações e sofrimentos, para só recordá-la em genuflexão ao pé dos altares. Acentuando-se-lhe a preguiça mental, vivia segregada longe de tudo e de todos. Essa atitude influía vigorosamente no seu físico, e muito antes de 30 anos, Cecília regressava ao plano espiritual absolutamente envolvida na atmosfera de ilusões. Por isso mesmo, dolorosas lhe foram as surpresas da vida real. Despertou além-túmulo, sem lobrigar viva alma. Depois de longos dias solitários e tristes a caminhar sem destino, encontrou uma colônia espiritual, onde, no entanto, não havia criaturas em ociosidade. Todos trabalhavam afanosamente. Pediu receosa admissão à presença do respectivo diretor. Recebeu-a generoso ancião em espaçoso recinto. Observando-lhe, porém, as lânguides atitudes, o velhinho amorável sentenciou: Minha filha, não posso hoje dispor de muito tempo ao seu lado, pelo que espero manifeste seus propósitos sem delongas. Estupefata ante o que ouvia, ela expôs suas mágoas e desilusões com lágrimas amargurosas. Supunha que após a morte do corpo não houvesse trabalho. Estava confundida em angustioso abatimento. Sorriu o ancião benévolo e acrescentou: Essas fantasias são neblinas no céu dos pensamentos. Esqueça-as, bondosa menina, não se gaste em referências pessoais. E, entremostrando preocupação de serviço, concluía: Por não termos descanso para hoje, gostaria dissesse em que lhe posso ser útil. Desapontada, lembrou a jovem a bondoso de Eliezer e explicou o desejo de encontrá-lo. O velhinho pensou em alguns momentos e esclareceu: Não disponho de auxiliares que possam ajudá-la, mas posso orientá-la quanto à direção que precisa tomar. Colocada a caminho, Cecília Montalvão viu-se perseguida de elementos inferiores. Figuras repugnantes apresentavam-se-lhe na estrada, perguntando pelas regiões de repouso. Depois de emoções amargas, chegou à antiga residência, onde os familiares não lhe perceberam uma nova forma. Ia retirar-se em pranto quando viu alguém sair da cozinha num halo de luz. Era o generoso Eliezer, que a ela se dirigia com um sorriso afetuoso. Cecília caiu nos braços fraternais e queixou-se lacrimosa. Ah, meu venerando amigo, estou abandonada de todos. Compadecei-vos de mim. Guiai-me por caridade aos caminhos de paz. Acalma-te, murmurou o benfeitor plácido e gentil. Hoje estou bastante ocupado, entretanto aconselho-te a orar fervorosamente, renovando resoluções. Ocupado? Bradou a jovem desesperada. Não sois instrutor na revelação espiritual? Sim, de dias a dias coopero no serviço de verdades divinas, mas tenho outras responsabilidades a atender. E que tereis no dia de hoje em caráter tão imperativo, abandonando-me também à maneira dos outros? Interrogou a recém-desencarnada, revelando funda revolta. Devo auxiliar tua mãezinha nos encargos domésticos, ajuntou Eliezer brandamente. Logo mais tenho serviço junto a irmãos nossos. Não te recordas do tintureiro da esquina próxima? Preciso contribuir no tratamento da filha que se feriu no trabalho ontem à noite por excesso de fadiga no ganha-pão. Lembras-te do nosso Natércio, o pedreiro? Pobrezinho caiu hoje de grande altura, machucou-se bastante e aguarda-me no hospital. A interlocutora estava envergonhada. Somente agora se reconhecia vítima de si mesma. Não poderias localizar-me aqui auxiliando a mamãe? Perguntou suplicante. É impossível, por enquanto, esclareceu o amigo solícito. Só podemos cooperar com êxito no trabalho para cuja execução nos preparamos devidamente. A preocupação de fugir aos espanadores e caçarolas tornou-te inapta ao concurso eficiente. Estivestes mais de 25 anos terrestres nesta casa e teimaste em não compreender a laboriosa tarefa da genitora. Não é possível que te habilites a ombrear com ela no trabalho de um instante para outro. A jovem compreendeu o alcance da observação e chorou amargamente. Abraçou-a Eliezer com ternura fraternal e falou: Procura o conforto da prece. Não eras tão amiga de Teresa? Esqueceste?
Essa grande servidora de Jesus tem a seu cargo numerosas tarefas. Se puder, não te deixará sem a luz do serviço. Cecília ouviu o conselho e orou como nunca tinha feito. Lágrimas quentes lavavam-lhe o rosto entristecido. Incoercível força de atração requisitou-a a imenso núcleo de atividade espiritual, região essa, porém, que conseguiu atingir somente após dificuldades e obstáculos oriundos da influenciação dos seres inferiores, identificados com as sombras que lhe envolviam o coração. Em lugar de maravilhosos encantos naturais, a ex-religiosa de Espanha recebeu-a generosamente. Ante as angustiosas comoções que paralisavam a voz da recém-chegada, a servidora do Cristo esclareceu amorável. Nossas oficinas de trabalho estão hoje grandemente sobrecarregadas de compromissos, mas tuas preces me tocaram o coração. Conforme vês, Cecília, depois de abandonares a oportunidade de realização divina que o mundo te oferecia, só encontraste, sem deveres, as criaturas infernais. Onde haja noção do bem e da verdade, há imensas tarefas a realizar. Vendo que a jovem soluçava, continuou. Estás cansada e abatida, enquanto os que trabalham no bem se envolvem no manto generoso da paz, mesmo nas esferas mais rudes do globo terrestre. Pedes medicamento para teus males e recurso contra tentações. No entanto, para ambos os casos, eu somente poderia aconselhar o remédio do trabalho. Não aquele que apenas saiba receitar obrigações para outrem, ou que objetive remunerações e vantagens isoladas, mas o trabalho sentido e vivido dentro de ti mesma. Este é o guia na descoberta de nossas possibilidades divinas, no processo evolutivo do aperfeiçoamento universal. Nele, Cecília, a alma edifica a própria casa, cria valores para a ascensão sublime. Andaste enganada no mundo quando julgavas que o serviço fosse obrigação exclusiva dos homens. Ele é apanágio de todas as criaturas terrestres e celestes. A verdadeira fé não te poderia ensinar a tal fantasia. Sempre te ouvi as orações, no entanto, nunca abriste o espírito às minhas respostas fraternais. Ninguém vive aqui em beatitude descuidadosa, quando tantas almas heróicas sofrem e lutam nobremente na terra. Enquanto a voz da bondosa serva do Evangelho fazia uma pausa, Cecília juntou de mãos postas. Benfeitora amada, concedei-me lugar entre aqueles que cooperam convosco. Teresa, sinceramente comovida, esclareceu com bondade. Os quadros de meus serviços estão completos, mas tenho uma oportunidade a oferecer-te. Requisitam minha atenção no velho asilo de loucos na Espanha. Desejas ajudar-me ali? Cecília não cabia de si de gratidão e júbilo. E naquele dia mesmo voltava à terra com obrigações espirituais, convicta de que auxiliando os desequilibrados havia de encontrar o próprio equilíbrio. Aqui, então, do livro aqui, né, Reportagens do Além-Túmulo, psicografia, né, de Francisco Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Então, só para lembrar, né, gente, que o único momento que a gente vai ter um pouco de folga, né, de não trabalhar, bem dizer, direto, né, é no período da infância, né. Se a gente pegar nas aulas passadas, que a gente conseguiu estudar, né, que depois, né, que a gente atinge, né, a adolescência e atinge né, a vida adulta, até desencarnarmos, né, e até na vida espiritual, né, a vida, né, quando a gente passa para o lado de lá, quando estamos desencarnados, nós vamos ter, né, trabalhos contínuos. No nosso dia a dia encarnado, né, o nosso trabalho remunerado. Tem também o trabalho que a gente vai ler depois não remunerado, né, que também não deixa de ser trabalho. E vamos ver que, né, quando desencarnamos também, vamos ver ali nas passagens, que temos muito serviço também para fazer lá. Então, na verdade, o único momento que o espírito tem uma pausa, uma folga, é quando a gente está no estágio de infância, né? E claro, a gente também vai precisar do repouso, né? Mas essa ausência de trabalho, né? Como essa irmã Cecília achava,
que só iria começar a trabalhar, ou enfim, só sonhava, né, com os mundos evoluídos. A gente precisa, na verdade, né, fazermos a nossa reforma íntima, né? Nós mesmos evoluirmos para merecer mundos melhores, né? Então é mais ou menos assim. Dessa parte, gente, então, finalizamos. Vamos para a parte da aula, então, tá? Então, voltando aos nossos objetivos específicos, identificar o limite do trabalho, do repouso e justificar a necessidade do repouso. Então, quem quiser acompanhar, então, né, eu só separei aqui os subsídios nessa parte do formato de aula. E quem quiser acompanhar pela apostila também pode acompanhar. Vamos lá. Sendo o trabalho uma lei natural, né, a gente leu e estudou isso na aula passada, o repouso é a consequente conquista a que o homem faz jus para refazer as forças e continuar o ritmo de produtividade. Então, é uma conquista que nós temos, né, para a gente ter o nosso repouso e que a gente consiga manter a nossa produtividade no nosso trabalho e que a gente possa refazer nossas forças. O repouso se lhe impõe como prêmio ao esforço despendido, sendo-lhe facultando o indispensável, então facultando aqui com o sentido de permitindo o indispensável sustento nos dias da velhice, quando diminuem o poder criativo, as forças e a agilidade na execução das tarefas ligadas à subsistência. Assim, o limite do trabalho é o das próprias forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. O que a gente entende aqui, né? Que o limite do trabalho seria o das próprias forças do homem. Então, o homem poderia continuar trabalhando, né? Não necessariamente se aposentar cedo, ele poderia, de acordo com o limite das suas forças com que ele se julga capaz. Isso deixa claro que, sendo como é fonte de equilíbrio físico e moral, o trabalho deve ser exercido por tanto tempo quanto nos mantenhamos válidos. É preciso buscar a medida do equilíbrio nessa questão, evitando sempre que possível comportamentos extremos. Nem nos entregar à ociosidade degradante, filha da preguiça, nem nos impor um ritmo excessivo de trabalho, causador de enfermidades. Então a gente precisa ter um meio termo, ter sempre um equilíbrio. Isso, né, para muitas coisas da nossa vida, né? Senão, totalidade, né? O ideal é sempre ter essa questão do equilíbrio. Eu voltei aqui, né? Voltando a falar do equilíbrio. Não perdi a linha de raciocínio aqui, mas vamos seguir. A natureza exige o emprego de nossas energias e aqueles que se aposentam, sentindo-se ainda em pleno gozo de suas forças físicas e mentais, depressa caem no fastio, tornando-se desassossegados, irritadiços ou hipocondríacos. Então, como eu estava falando antes, que, né, as pessoas que se aposentam cedo demais e caem no ócio, né, depressa caem no fastio e, né, começam a ter problemas, né, ficarem dessa forma, desassossegados, irritadiços ou hipocondríacos. Aí aqui uma frase da Dalai Lama que eu coloquei aqui, que é muito interessante, né? Olha só. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Então, trabalham, perdem saúde para juntar, né, a parte financeira, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Então, depois que está doente, vai gastar o dinheiro para recuperar a sua saúde, né? Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, uma eterna contradição, né? Por isso que é bom a gente às vezes parar e pensar, né, repensar nossos atos da nossa vida. Será que não é hora de repente desacelerar um pouquinho? Será que eu não estou escravo do trabalho? Né? Será que eu não tenho que enxergar por outro ângulo, né, a nossa vida? Isso é coisa para pensar, né?
Alguns tentam eliminar o vazio de suas horas em viagens, outros em diversões. Quase todos, porém, se cansam de uma coisa e outra, entregando-se por fim ao alcoolismo, à jogatina e a outros vícios que lhes arruinam, de vez tanto a saúde como a paz íntima. Então, o homem acaba no ócio procurando escapes, né, como meio de preencher a vida, né, de tentar ter algumas válvulas de escape, enfim, de poder preencher a vida de uma forma que vai trazer prazer e alegria para a vida deles. O problema é que normalmente acabam se perdendo, né, por não ter mais utilidade para a vida, né, de não ser mais útil para ninguém, né, acabam muito se perdendo. Abalizados psiquiatras e psicanalistas afirmam, com o exato conhecimento de causa, que todos os seres humanos precisam encontrar alguma coisa que possam fazer, pois ninguém consegue ser feliz sem que se sinta útil ou necessário a alguém. Então aqui, gente, como a gente vê, é muito importante a gente ter esse sentimento, né, de ser necessário para alguém, de ser útil, que traga algum bem para a sociedade ou para alguém, para alguma pessoa, né? Isso é importantíssimo para que a gente se mantenha saudável, tanto espiritualmente, mentalmente, né? Então isso é legal a gente ter isso com a gente. Por outro lado, as exigências e competições existentes no mundo moderno vêm contribuindo para que um número significativo de pessoas adotem comportamentos compulsivos em relação à atividade laboral. São pessoas denominadas workaholics ou workaholics, a palavra inglesa usada para designar pessoas que têm compulsão por trabalho. Elas trabalham em excesso, vivem e respiram trabalho 24 horas por dia. Essas pessoas acabam exagerando daí, né? Acabam daí não tendo o repouso merecido para tanto repor as energias, né? E também não tendo, né, tempo para outras atividades da vida, como por exemplo cuidar da família, cuidar do seu próprio espírito, né? Se estudar, né? Estudar a parte espiritual, enfim, cultural. São tantas áreas, né, que a gente precisa às vezes dedicar tempo para que nós tenhamos uma vida plena, uma paz interior, né? Então, também quando trabalha de menos é problema, né? Ou não trabalha é problema, que a gente viu na questão daquela passagem do livro ali, né? Pelo Espírito Humberto de Campos. E quando tem trabalho demais, não sobra tempo para fazer o resto, né? Então também é problema. Dividido o tempo entre o trabalho e o lazer, ação e esparecimento, ampliam-se as possibilidades da existência do homem que, então, frui a decorrência do progresso na saúde. Então, né, vai acabar se beneficiando, né, dessa questão do progresso na saúde, nas manifestações artísticas, na cultura, no prazer, dispondo de tempo para as atividades espirituais, igualmente valiosas, se não indispensáveis para a sua paz interior. Então aqui a gente vê que não adianta só o trabalho, nem só o descanso, né? Tudo vai contribuir para que o homem esteja, né, viva uma vida completa, que esteja com a sua paz interior, e que sinta essa felicidade, né? Essa alegria. Então precisa passar, né, e ter o tempo para todas essas áreas. Mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat, cria condições de conforto. Então, através desse trabalho remunerado, né, que é o trabalho que a gente vem, né, a primeira cabeça, né, nossa vida de trabalho mesmo, né, que a gente vai conseguir fazer com a parte financeira, modificar o meio que a gente vive, transformar, né, a nossa vida de uma forma a criar confortos e
bem-estar para nós, para nossa família. E através do trabalho, a abnegação, do qual não decorre troca nem permuta, remuneração, o homem se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Então, no trabalho, a abnegação que a gente vai conseguir poder evoluir, né, como espírito, né, e adquirir uma moral melhor, né. O limite do trabalho e do repouso é observado inclusive no plano espiritual. Então não é só aqui, né? Do lado de lá também. André Luiz nos faz inúmeras referências a respeito deste assunto em sua obra. Em Nosso Lar, por exemplo, nos informa: aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. Em Os Mensageiros há um relato do benfeitor Aniceto relacionado a uma específica distribuição de tarefas entre os colaboradores. Na oficina, disse-nos bondoso: encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentando-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que, para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Então aqui, né, fica claro que eles também precisam descansar do lado de lá. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sobre o ferrete da injúria. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados às mãos escravas, reservando-se braços supostos livres para a inércia dourada. Então aqui antigamente a parte do trabalho realmente era a parte, né, não era bem vista, vamos dizer assim, né, pela elite ou pela classe dominante, né, na classe rica, vamos dizer assim. Então ficava relegado, né, essa questão da parte doméstica, de indústria, de trabalho propriamente dito, né, aos escravos, vamos dizer assim, né? E os ricos acabavam por não fazer essa parte de trabalho em si, né? Até pegando alguns exemplos de tempo atrás, né? Eles tinham serviçais que vestiam eles, enfim, faziam das tarefas mais simples, né? Até as mais complexas do dia a dia deles na época, né? Então, a parte de trabalho, né, dessa elite, né, acabava não executando, né? Então, a gente vê que isso foi se modificando bastante, né, até os dias de hoje. O trabalho escravo ainda é existente em muitas nações, inclusive no Brasil, foi uma prática muito comum no passado. Na época exclusivamente agrícola, a produção exigia uma mão de obra permanente não remunerada. Por muitos anos, após o período da Revolução Industrial, o trabalhador era remunerado, mas em contrapartida deveria assumir o ônus de uma desumana carga de trabalho sem descanso ou com pouquíssimo tempo destinado ao repouso. Então foi evoluindo, né, da parte de escravidão, que não era remunerado, começaram a remunerar, mas também com uma vida completamente insalubre, né, uma vida completamente difícil, né, sem tempo de repouso, uma carga de trabalho excessiva, com remuneração baixa. Então melhorou, mas, né, ainda teve muita evolução e ainda terá, né? Nesse sentido, o Espiritismo esclarece que devemos ser muito cuidadosos, pois não é correto abusar da autoridade, impondo aos subalternos excessivo trabalho. Segundo os espíritos orientadores, quem assim procede está cometendo uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então, quem, né, tem ao seu comando os, né, subalternos, então tem
pessoas, né, tem o cargo de chefia que comanda, né, uma equipe ou, né, ou alguns trabalhadores, vai ter também uma responsabilidade, né, e que se estiver agindo dessa forma vai estar infringindo, né, uma lei de Deus. Aí vamos só finalizar, gente, com algumas perguntas do Livro dos Espíritos que se trata a respeito dessa passagem da aula, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, 682, a pergunta de Allan Kardec. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E aí resposta, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, se a gente não parasse de trabalhar, a gente não poderia parar e repensar a nossa vida e nossas atitudes né, e planejar também o futuro. Então, a gente precisa desse repouso também. Qual o limite do trabalho? Né? A gente viu antes, né? Mas é o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, vai ter alguns trabalhos, alguns serviços que não permitem, né? Que são mais, vamos dizer assim, desgastantes fisicamente, não vão permitir que a pessoa faça, né, esse trabalho por muito tempo. Né? Que, vamos dizer assim, que se aposente muito tarde. Mas dependendo de alguns trabalhos, né, a pessoa conseguirá exercer por mais tempo. Então, isso vai depender de cada um, de cada tipo de trabalho, né? Então, isso vai ficar a cargo, né, e inteiramente livre do homem. O que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho, que foi o que a gente falou agora há pouco, né? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto assim fazendo transgride a lei de Deus. E aqui a pergunta: tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. E aí a pergunta: mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? E a resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Então, né, a família tem esse dever, né, de poder auxiliar e cuidar, né, dos idosos, né, dos pais, dos avós. É a tal da piedade filial, né, que a gente pode encaixar também aqui nessa questão, que é o cuidado nosso com os nossos pais e avós, né? A gente tem eles têm para conosco, né? Como estamos na infância, né? Somos bebês, crianças, né? Nessa parte de infância mesmo. E depois, quando a gente cresce e a gente, né, vai envelhecendo, temos essa obrigação, esse cuidado, esse zelo que temos que ter com nossos pais e avós. E aí, quando a família não dá conta, né, não tem mais a família que pode auxiliar, a sociedade deveria se mobilizar, os governos, né, para que tenha esse auxílio. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência, por meio do trabalho, encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter o que viver. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E aí não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se
a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar, né? Que é a educação moral. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Certo, pessoal? Então, queria agradecer pela atenção de todos, né, pela aula de hoje. Então, o pessoal que está do grupo aí, né, dos alunos, vamos agora ir para a nossa sala de aula para a gente poder discutir um pouquinho desses comentários. E antes da gente ir, eu vou colocar aqui embaixo, logo após, dois vídeos que tratam de duas reflexões dessa questão de trabalho, que é interessante para a gente colocar e refletir para a gente fazer a discussão depois no grupo, certo? Então, logo após aqui finalizar a minha fala, eu vou rodar esses dois vídeos, e então assistam aí, depois a gente vai lá para a sala, beleza? Uma boa noite e até mais.